Olá, ticos. Olá, começando mais uma aparição aqui no Varanda, esse que não está atribuído aos episódios de Varanda Vermelha, mas somos membros do canal Varanda Vermelha, fazendo um vídeo no canal Varanda Vermelha. Então, de certa forma, é um vídeo do Varanda Vermelha aqui, mais uma vez começando. E há muito tempo a gente não fala sobre futebol aqui nesse canal, né? Tipo, 2 vídeos. Há uns 3 vídeos, talvez. Tá com som. Há uns 3 vídeos, talvez, a gente não fale mais... A gente já esteja bastante tempo sem falar sobre futebol. Que isso, Nelson Rodrigues? Ele era flu. Ele era flu, né? Ele era flu e aí... se tiver borrado, foi porque a gente foi impedido de utilizar, mas se não, a gente deixou passando aqui um documentário desse homem aí, né? Porque o vídeo de hoje, ele é pra falar sobre justamente a contratação de Fernando Diniz no Corinthians e dentro dessa contratação, muitos contextos que entornam e principalmente muito do que a gente enxerga sobre a figura Fernando Diniz, o personagem, o treinador, então muito mais sobre o que pode dar certo, o que pode dar errado na participação agora, nessa contratação dele no Corinthians, sobre o que é a história de Fernando Diniz enquanto um treinador de futebol do futebol brasileiro, né? E esse vídeo é muito especial, porque só existe o Varanda Vermelha por causa deste homem, né? A gente Igual fala a gente isso no falou várias primeiro vezes, vídeo, mas a gente deixa muito claro, acho que no primeiro vídeo primeiro. do Varanda, né? A gente fala várias vezes sobre o Fernando Diniz aqui, e aí agora Somos dinizistas. somos dinizistas, e agora sim, essa coisa meio... Você cada vez menos, tá? Que eu tô vendo que tu tá indo o movimento. É, eu tô guinando um pouquinho as beiradas, mas a gente meio que tava nessa... Vamos gravar um vídeo, a gente tá com esse dia à disposição, vamos gravar um vídeo. E também, então, aqui se inicia uma tentativa, assim, alguma coisa que pode se estabelecer como um certo quadro de vídeos de futebol aqui no Varanda Vermelha, que a gente vai pegar o tema do momento e dar uma engajada maior nesse tema do momento. E o tema do momento, inevitavelmente, é Fernando Diniz no Corinthians. Acho que inicialmente, claro, né, antes de falar sobre, deixa seu like, se inscreve aqui, ou comentário Campo Aberto ao Debate, siga a gente no Instagram. Hoje é quarta-feira. Hoje é terça? Hoje é terça. Ah, tá. No dia que vai ser esse vídeo, provavelmente vai ser quarta-feira, se eu conseguir editar, então tome uma também. Tome uma, quarta-feira, aproveita que começou as Copas, né, por mais que seja a primeira rodada. Se você é santista, se você é gremista, você provavelmente tá passando por momentos complicados com os seus times em Copas, então aproveite cada segundo, porque vocês vão cair nas oitavas, vocês vão cair nas quartas, e vocês vão ter saudade pro ano que vem, então aproveitem cada segundo de Copa. E se que vocês você é puderem. colorado? Se você é colorado, você seca. Você assiste o Caxias no Sul-Sudeste. Siga a gente no Instagram, Varanda Vermelha _ e o canal de cortes aqui no YouTube, Varanda Vermelha Cortes, que vai voltar a ser, e deveria voltar a ser, que era um plano que vocês tinham e eu não me esqueci. A gente vai voltar a engajar esse canal ali. Se Deus quiser. Se Deus quiser, aparentemente, eu achei que isso estava encaminhado. Vamos começar então a falar primeiro sobre a contratação, que foi um pouco inusitada. Acho que a gente pode falar também primeiro sobre a demissão do Dorival, sobre essa moeção de treinadores, para daí a gente começar a falar. Eu não vou falar disso, bem na moral, eu quero falar do Diniz. Essa moeção é quase como você ligar na TV nas mesas redondas, e daí tá todo mundo falando de erro de arbitragem. Então, tipo, é intrínseco, não ganhou X jogos, vai cair, não interessa se você com um time desacreditado no começo do campeonato, que estava desacreditado, foi campeão da Copa do Brasil, jogou bem em jogos grandes, era um time pensado para jogar as Copas, básico do futebol brasileiro, tá? A gente não precisa de ficar reverberando em cima disso, que é o beabá do futebol brasileiro. Queremos que isso seja rompido? Com certeza. Dá pra fazer um vídeo só sobre isso? Só sobre isso, exato, que a gente deu primeiro. De novo, no primeiro vídeo do isso, canal né? a gente fala muito disso, dessa cultura de moer técnico e tal, mas tô de saco cheio disso. Claro, mas aí era só pra dar o mote do Dorival foi demitido mesmo tendo ganhado a Copa do Brasil, e aí fica sempre essa coisa do quem vem. E não é nem o ter ganhado, porque daí, né, como um dinizista, né, eu não acredito nisso também, tipo, ganhou, não, o trabalho dele não era horrível. Começo de ano, cara. O Guardiola fala, o que importa é como o campeonato termina, tá ligado? É como as coisas terminam.
tá ligado? Então assim, pô, começo de ano, o trabalho do Dorival não ia ser esdrúxulo, o Dorival é um muito bom treinador. Inclusive eu tô torcendo que o Pesolano caia e que o Dorival venha, entendeu? Vamos aproveitar essa onda. Eu tô muito triste, não só pelo fato do Cuca ser meu treinador por N questões. O bandido. Fora essas questões, pelo fato de que uma semana depois o Dorival caiu e talvez por esse apelo da história com o clube ele poderia, mas tem as tretas com o Neymar também, né? Talvez não daria. Que não tem treta com o Neymar. Mas enfim, voltando ao Fernando Diniz, a contratação, o momento em que você tá sem treinador, uma equipe tá sem treinador, é esse momento muito estardalhaço, muito nome sendo atirado para todos os lados e alguns treinadores surgem como sombras e eu vejo que o Diniz ultimamente ele estava caindo como uma sombra para os torcedores, mas ainda instituído numa coisa assim, muitos torcedores entendem a contratação do Fernando Diniz como uma sombra, um medo, e muitos sonham e torcem e aí fica tipo... Cara, é muito interessante reparar porque eu acho que poucos representam isso, porque pode ter discordância, você pode gostar e não e alguém gostar do treinador, sei lá, o Kudê no Inter tinha muito isso, mas eu acho que o Fernando Diniz é um dos poucos que... O Kudê é um merda! Parem! O Juan louco agora. Mas eu acho que o Fernando Diniz é um dos poucos que parecem representar um pouco disso ideologicamente, mais do que últimos trabalhos... Parece representar isso ideologicamente, parece representar isso tipo, pô, eu até vou me divertir, mas... Ou não tem como eu me divertir porque isso é insano demais pra mim. Mas é sempre uma coisa muito mais ligada ao quanto a coisas um pouco para além do resultado, né? Eu acho que ele tá carregando isso intrinsecamente na própria construção de personagem, de certa forma, que ele instaurou no futebol brasileiro. E é até uma coisa que eu gostaria que a gente conversasse mais pra frente. O que o Fernando Diniz, fora os picos, assim, mas o Fernando Diniz enquanto obra nesse momento mesmo, o quanto ele não foi não vem sendo um bom personagem folclórico, e o quanto ele realmente foi essa movimentação ideológica, mas isso é um negócio pra gente falar depois. Vamos conversar sobre essa raiva da torcida, essa briga ideológica da torcida, sabe? Eu dei uma pesquisada e daí o Arthur, que é o nosso editor e nosso copincha, ele é muito engajado em Corinthians. Às vezes ele é, como todo bom corintiano, um psicopata pelo Corinthians, um devoto, um escravo do Corinthians, porque é assim que a torcida do Corinthians se comporta, e tô falando isso positivamente, de uma forma positiva, não pejorativa, óbvio. Pra mim, a torcida mais foda do Brasil e uma das mais do mundo, assim, é demais. E aí ele me falou que meio que os corintianos estão sonhando com isso dar certo. Claro que o Diniz sempre vai ter uma parcela grande de quem não quer, mas meio que na balança do que ele conseguiu acompanhar, tá sendo mais esperançoso, tá ligado? Das coisas que o Diniz pode agregar, né? Mas eu acho que essa questão do Diniz virar esse polo, assim, do tipo de pessoas que tem essa visão para além do jogo, de eu fecho muito com ele, ou eu não fecho porque é muito insano pra mim, enfim. Isso também é uma questão nossa de querer rotular muitas coisas. E a gente não... E como o Diniz desperta muitos tropos, assim, você não sabe muito bem como rotular ele, e daí você quer... Porque ele por si só é um ser complexo, então o trabalho dele logicamente é complexo. Então você já estabelece, eu acho que isso foi estabelecido ao longo do tempo, dessa coisa folclórica dele. Foi estabelecido ao longo do tempo que ele se encaixasse ou em um ou em outro polo, sabe? E que ele não possa fugir desses dois polos, sabe? É quase como uma narrativa escolhida mesmo. Tô falando muito de mídia, tá? Porque ele apanhou muito, assim, tipo, desde o começo, assim, desde Audax. Eu lembro de falarem muito dele no CAP, mas também eu lembro de quando começa a ter uma coisinha maior nacional, foi no CAP, com uma boa parte porque ali era o momento que o CAP começava a ascender com o Petralha, né? E era uma boa parte de quem estava acompanhando o CAP, setorista, enfim, falando muito mal. Só que logo na esteira daquilo também veio o Paulo André. E não sei se você já viu a entrevista do Paulo André no Sport TV falando do Diniz, que ele fala que o Diniz salvou a carreira dele, que ele achava que ele estava acabado, e o Diniz deu um novo motivo para ele continuar jogando futebol, para ele continuar vivendo o futebol.
Foi a primeira vez que a gente viu um jogador falar assim de um cara. Pelo menos eu que eu lembro, eu tinha 13 anos, eu acho, sei lá. Não, isso foi 2016, por aí. Eu tinha, sei lá, 17, eu era adolescente. 17, 18, sei lá, era adolescente. Mas ali já se cria de uma forma mais nacional esse polo. De quem já estava criticando, porque o goleiro sair jogando daquele jeito era loucura, entregava gol. E de quem ficou maravilhado com o Paulo André falando isso no último ano da carreira. Já, provavelmente já aposentado e retornando, uma sensação meio assim, sabe? Sim. Meio que narrativo mesmo. Sim, o que eu acompanhei da torcida do Corinthians, enquanto não corintiano, foi mais pessoas... Foi bem dividido, mas eu vi mais pessoas que sentiam uma angústia, sentiam um medo, mas eu acho que muitas vezes era infundado numa coisa assim... o Hugo Neneca vai ter que jogar com os pés. Mas se tu for ver... As pessoas talvez vão pegar lances isolados, momentos isolados que as coisas ocorrem, mas a saída de jogo nunca foi um problema no jogo do Diniz. Na real, sempre foi uma das qualidades do jogo do Diniz, em todos os trabalhos dele. Ele deixa isso muito claro, né? E ele estrutura muito bem. Sim. Se você tem uma deficiência nisso, ele vai te ajudar a desenvolver essa deficiência para não ser um problema para o sistema esportivo, no geral, o sistema dentro do campo dele, né? E aí, nunca houve essa afetação. Não acredito que vai ser agora que vai haver essa afetação, mas o medo pairou, eu vi o medo pairando bastante, e acaba que pelo duelo de narrativas, que nem você falou, mas quando eu levantei essa constatação, eu estava querendo mais olhar assim, a gente encara muitos trabalhos fracassados do Diniz, e a gente encara também, desde o começo da carreira dele, essa coisa, principalmente por aparecer alguém que midiaticamente colocasse ele num... Gente, ele não é só o treinador que faz as táticas malucas e diferentes e insanas. Ele é um ser humano e ele é muito mais... se importa muito mais com esse lado ser humano e, enfim, começa a se criar uma história sobre ele. O quanto isso, durante a carreira, eu falo sobre obra, não sobre momentos, o quanto isso durante a carreira aconteceu dentro do campo. Foi efetivo dentro do campo. Uhum. Eu consigo enxergar em vários momentos porque eu acho que o grande diferencial da obra de Fernando Diniz é o afeto, né? É um negócio que passou de ser o paizão, um treinador velho que cobra, que não sei o quê. Não, ele passou a se importar com aspectos psicológicos que são... que é uma realidade muito importante do nosso tempo. Eu tenho críticas a isso, mas é uma realidade muito importante do nosso tempo. Afetação psicológica, todos esses caras estão hiperexpostos, mais hiperexpostos do que nunca estiveram antes. Uhum. Então é um cara que entendeu esse tempo, que trabalha em relação a esse tempo, e isso rende frutos, tá vendo ali uma taça, né? Isso rende frutos, isso salvou jogadores, salvou pessoas, principalmente, pessoas órfãs de muita coisa, órfãs de respeito, de sensibilidade, de muita coisa, e ele traz isso à tona. Mas o que o mau momento de Fernando Diniz diz sobre o quanto, na verdade, isso foi pouco... a minha crítica, na real, é o quanto isso talvez seja pouco formalizado, sabe? O quanto isso é pouco formal e muito mais sensitivo, entende? Muito mais uma coisa que a gente sente sobre o jogo do que a gente pode aferir na obra dele, entendeu? Mas tu acha o fato de ser pouco formalizado ser negativo? Não acho negativo ou positivo. Acho que é pouco formalizado e quando a gente vai discutir, a gente nunca discute forma. É uma crítica que a gente tem, né? Mas forma que você quer dizer do trabalho dele ou do jogo dele? Forma do campo. Porque o trabalho dele... do campo. Ele precisa... Como todo bom treinador, eu já vi o Beckler falando isso, você é contra, né? Mas tudo bem. Eu já vi o Beckler falando sobre isso, ele falando sobre o Luiz Henrique. Que o trabalho do Luiz Henrique começa a ser magnífico no Paris Saint-Germain, porque ele consegue convencer os atletas de que tudo que ele está falando, se ele mandar os atletas pularem pela janela que tem aqui, que eu apontei, mas não dá pra ver, pularem por aquela janela, eles confiarem que se eles pularem vai dar certo o que esse cara está falando. Uhum. Então é uma questão de confiarem no trabalho. Normalmente, na real, o Beckler deixou isso muito claro, do jeito didático que ele conseguiu explicar, mas isso é basicamente o que todo treinador busca no seu trabalho. Todo treinador que tem uma metodologia de jogo, o que ele mais busca é que esses atletas confiem no que ele está dizendo que tem que ser feito dentro do campo. E o jogo do Diniz é muito complexo. O grande bordão desse jogo dele é o desce pra jogar, porque ele quer todo mundo aproximado, né? E também o jogo dele é um organismo muito plural, sabe? Não é, por exemplo, a gente viu hoje o Paris Saint-Germain e Bayern, o Real Madrid e Bayern, que era tipo o organismo Real Madrid e fora desse organismo Mbappé e Vini.
Nunca vai existir isso no jogo do Diniz. Precisa que todos sejam um só. Eu sou o todo e o todo sou eu. Qual que é o anime que tem isso? Fullmetal Alchemist, que tem essa questão assim do todo ser um e o um ser o todo, sabe? O trabalho do Diniz é mais ou menos isso. Então, eu acho que a ponte, como para todo treinador, é que os atletas acreditem. E quando a gente ouve um monte de coisa na mídia, por exemplo, o São Paulo com o Crespo, que estava ganhando diversos jogos. Sim. E aí, não, mas o Crespo era tretado Me desculpa, os atletas estavam acreditando naquilo, porque eles estavam correndo, porque os movimentos estavam dando certo. Atletas de futebol são seres extremamente competitivos, então não interessa se esse cara é muito legal ou pouco legal. Interessa se ele vai me levar a ganhar, porque eu quero ganhar e ponto. Atleta em geral é assim, né? Sim. E eu acho que o Diniz um pouco mais, porque ele tem certas questões, e dentro dessas questões tem preços a serem pagos. Ele precisa de fato que os caras confiem no que ele está falando. Não, então, como todo treinador, é o que eu tô dizendo, todo treinador é assim, mas no caso do Diniz, por coisas que ele quer apresentar esteticamente no jogo dele, essa confiança, ela talvez, sei lá, no trabalho de um treinador normal você tem que confiar 6. No do Diniz talvez tem que ser um 7, 7,5, sabe? Essa é a grande parada. Aqui é um receio que eu tenho sobre como a gente estabeleceu a conversa sobre o Diniz, enfim, no geral, como todo mundo estabeleceu, para além desse folclore que a gente já comentou, né? Mas como foi estabelecida essa conversa sobre o Fernando Diniz, é que ele era um elemento novo, meio disruptivo em relação ao que existia. E aí uma questão que eu tenho muitas vezes é que eu acho que o jogo dele, em diferença, o que há de diferença em relação ao futebol que era praticado naquele momento no futebol brasileiro, no momento de insurgência ali, era muito mais que nem se falou, algumas rupturas estéticas, mas muito mais trazer algumas características que inovavam ou que traziam alguma sensação de diferença, mas que o próprio jogo, a forma como ele é estabelecido e como ele se comporta dentro de campo, ele não tinha ele não tinha uma escolaridade que pensava para além dessas características, que pensava um jogo. O que eu quero dizer? O que é a laranja mecânica? Vamos puxar o Cruyff, que ainda é dentro de campo, mas o que era a laranja mecânica? Era uma estrutura de jogo, uma forma de se comportar e como todos pensavam dentro de campo, completamente outra coisa, sabe? Não completamente porque você bebe de coisas, mas, sabe, era retransformar. E é engraçado falar pra transformação, porque a transformação já é alguma coisa. Mas era retransformar a coisa, sabe? Era uma transformação tão específica que aquilo ali se traduzia dentro do campo, da forma como vai jogar, que era disruptivo, era uma coisa super nova, sabe? Era uma coisa muito diferente dentro de campo. Eu nem tô falando sobre coisas fora de campo, que daí no Diniz existe o afeto que a gente já comentou e deve comentar mais. Mas dentro de campo, em algum momento o Fernando Diniz ele propôs alguma coisa que fosse de fato uma revolução? Eu não acho e eu não vejo isso como um problema. Tá? Eu vou completar dizendo, eu não acho que isso é um problema. O problema pra mim é que a gente buscou isso por muitas vezes. A gente sentiu que o Fernando Diniz era isso, e eu acho que a gente sentiu de maneira problemática que o Fernando Diniz era isso, porque eu não acredito que em algum momento ele tenha tentado ser isso. Ele é um anti-Guardiola, ele é um opositor do Guardiola, mas com muitas características relacionáveis, e aí é justamente... É um anti-Guardiola, mas no que a gente pode diferenciar um outro jogo, porque o Guardiola é um outro que transforma uma coisa nova na forma de agir dentro de campo. Transforma. Ele bebe do Cruyff, mas é outra coisa. Outra coisa. Transforma a forma que os jogadores se comportam dentro de campo e como eles vão se utilizar da linguagem do futebol para se comportar dentro de campo. Eu não acho que o Diniz tenha feito isso em algum momento, e eu acho que a gente acendeu ele para isso sem uma crítica. E a falta da crítica fez a gente não entender Fernando Diniz e criar esse folclore do problema ou não problema. Eu acho que ele é um treinador muito, muito excelente, muito acima da média, muito bom, que por essa pressão olha como ele está fazendo uma coisa nova, uma inovação, e não olha como ele traz características novas que precisam ser acreditadas, a gente parou de entender o que podia ser entendido de Fernando Diniz. Por isso que há muito tempo eu estou defendendo para você, a gente precisa superar o Fernando Diniz, não morrer, não deixar, não ter mais contratos, mas superar o Fernando Diniz no sentido, alguém que traga essas características e evolua isso para uma forma de agir dentro de campo. Porque a forma de agir, para mim, é muito parecida com qualquer outra forma de agir. Mas a característica que ele traz é outra. E isso tem muito a ver com um negócio que é externo ao jogo e não formal do jogo. Essa que é a minha única contradição em relação ao Fernando Diniz. Única, porque eu amo ele. Sim, ele não...
que ele não inova. De certa forma não inova. Mas inovar também... O problema é não inovar, o problema é a gente ter entendido que ele era um inovador. Isso, exato. Não, isso levou tempo mesmo, porque até pro paradigma do futebol brasileiro era inovador essa coisa do jogar com os pés, sem medo, muita mobilidade e não abrir mão. Isso era o novo, essa era a grande novidade. Não abrir mão. Você cita muito o Santos do Sampaoli. Sim. Mas o Santos do Sampaoli é um futebol mais palpável, é um futebol que você vê e fala, eu já vi esse futebol em outro lugar. Mas o Santos não abria mão. Tá tentando repetir o que o Guardiola fazia. Ih, tá conseguindo. Qual é? Mas o Santos não abria mão de jogo. Tipo assim, o Santos podia estar perdendo o jogo, podia estar ganhando e ia jogar daquela mesma forma do Sampaoli, né? Lindo. E o Diniz tinha esse não abrir mão com todos esses detalhes que a gente falou, que são mais complexos, do acreditado, da saída de bola com o goleiro, que ele abre mão, tá? O Fluminense contra o Argentino Júnior, que eles ficam com a menos lá na Argentina, ele é bola longa o tempo todo, sabe? Então não é só jogar com o goleiro, mas dentro do acreditar dos atletas tem um acreditar dele próprio e ele vai ficar em cima disso, sabe? É só essa coisa do eu não abro mão. Esse foi o grande novo que a gente não soube interpretar. E aí a gente achou que o futebol que ele trazia, a forma futebolística que ele trazia era nova, não era, já estava aí, sabe, por muito tempo. Claro que a forma como ele pega muitas coisas e como ele próprio trabalha com os atletas, que aí eu acho que é a novidade dele, da questão afetiva dele com os atletas, remete a algo totalmente inovador. Não, o único inovador para o cenário de futebol brasileiro é não abrir mão do que acredita em uma vírgula. Sim. Essa foi a novidade que a gente desapercebeu e ficou desvirtuando, achando que ele era um gênio um gênio não, um inovador, revolucionário, né? Sim. Revolucionário tático. É que todas essas coisas eu acho que elas são, como eu falei, são características, porque elas são exteriores ao jogo que se traduzem dentro do campo. Mas elas são exteriores, né? O acreditar não é algo que se traduz como forma de agir dentro do campo. A forma de agir ela é igual, mas eu vou acreditar muito, isso é uma inovação. E aí, por que eu acho importante estabelecer isso? Porque eu acho que a gente acabou queimando muito o Diniz e queimando muito uma possibilidade de construir uma ideia nova a partir do Diniz, não com ele, mas a partir do Diniz, de fato construir uma ideia nova, uma proposição nova da forma de agir dentro de campo. A gente acabou não tendo isso porque a gente acreditou que ele estava fazendo isso e ele não estava. E aí era uma coisa assim, se isso aqui é novidade, então basta, vamos ver o que a novidade pode me entregar. E no momento em que a novidade não é uma novidade, que a gente estabeleceu como novidade, mas ela não era uma novidade, e a gente falou, pô, isso não é uma novidade, a gente fica órfão, olha que engraçado, a gente fica tão órfão do, cara, cadê a novidade? Não era novidade? Que no momento em que a gente precisa dela, como a gente precisou agora com a CBF, a seleção em crise, a gente não via acontecer. A gente não sabia onde ela estava. E aí a gente perdeu uma grande possibilidade, e a gente pode ainda ter ela, ele ainda está vivo, ele ainda está aí, sabe? A gente perdeu uma grande possibilidade de instaurar uma coisa nova a partir dele. Não com ele, a partir dele. Porque ele não trazia uma novidade e por isso, a única coisa que eu acho importante da gente comentar da falha crítica em relação ao Diniz é que a falta da crítica não permitiu que se estabelecesse a partir disso algo novo. E aí a gente ficou órfão e a gente não tem a novidade vindo. Mas eu também acho que estabelecer algo novo pede, além de tempo, uma maturidade também. Muita maturidade. Que eu acho que ninguém... Porque os técnicos que surgem após ele ou não tiveram esse tempo ou não têm essa maturidade. Porque o Diniz também, ele acende no Audax e tudo, mas é um cara que depois de jogar, ele vai fazer educação física, vai fazer pedagogia. Psicologia ele fez. Psicologia, exato. E era um jogador periférico, então, tipo assim... Tem outras coisas que levaram ele a uma maturidade, porque uma coisa que ele deixa muito explícito é que você produzir algo no futebol, enquanto treinador principalmente, algo autoral, é muito difícil, é muito complexo. Então não é algo que também vai acontecer do dia pra noite, sabe? Talvez, sei lá, algum atleta, o Nino, quando parar, vai beber da fonte dele e trazer algo melhorado, né? Então, um aprimoramento. Mas aquele time do Flu era muito jovem. E dentro dos velhos que estavam ali, talvez o Ganso, né, que tá mais velho e tal. O Felipe Melo não vai fazer isso nunca. Não. Entendeu? Então, tipo assim, ele também deixa muito claro que essa coisa leva tempo, é uma conjunção muito grande de fatores, sabe? Eu acho que alguém, no determinado momento que ele surge ali, poderia ter se aproximado. Eu tenho um treinador que, eu não sei onde ele tá agora, mas ele tava no Malmo. E ele foi visitar o Fluminense nessa época de Liberta.
porque ele era um dinizista. Uhum. Acho que era Malmö ou um time da Noruega, enfim, não lembro. E porque ele era um dinizista, ele falava muito sobre o Diniz, assim, no Twitter, tá ligado? E, enfim, eu nunca peguei pra ver o que ele fez. Se ele aprimorou e passou ainda os feitos do Diniz. Mas é uma conjunção de fatores. Eu também acho que não teve ninguém que a gente estava produzindo enquanto técnico do futebol brasileiro para pegar aquilo e fazer. Os que já estavam aí, impregnados com os erros do futebol daqui. E os novos, sei lá, que saem depois, o primeiro que me vem à cabeça é o Filipe Luís, que, pô, é o filhote de europeu. Sim. E, sei lá, algum outro, o Diniz aparece em 16. Guanais. O Guanais é muito bom. Mas é um trabalho muito específico. É uma série de fatores. Se você vai pegar outros ali dessa mesma época. Jair Ventura, por exemplo. Outra coisa. Não faria. Eles não devem do Diniz também. Não tem nem contato, exato. Sim. O Guanais eu acho um cara interessante, mas eu também ainda fico primeiro trabalho. Se ele tiver essa autoria e qualidade de trabalho que ele teve no Mirassol, a gente começa a ver um embrião dessa superação que você falou. Sim. O problema é que eu não vejo essa crítica. Mais do que a maturidade, eu concordo com tudo que você falou em relação à falta da maturidade e não só a maturidade, a maturização das coisas também. Isso. Mas porque a gente não tem uma crítica de futebol aqui, a gente não tem ninguém que consiga pensar, não tô nem falando dos treinadores, até o próprio jornalismo esportivo, que foi para uma lógica de que ele era revolucionário, ou era os extremos, né? Ou ele era revolucionário e aí que amavam ele, ou ele era uma catástrofe inevitável que ia dar merda, tinha aquela brincadeira... Louco, assim. Que era uma brincadeira do ciclo do Diniz, que sempre vai terminar em merda e tal. Uma falta de uma crítica boa sobre o Diniz fez a gente perder um bom bonde pra estruturar uma ideia técnica no futebol brasileiro, sabe? Mas o Guanais aparece bem, com um futebol não tão distante do dele, e já não é tratado assim, né? Sim. E já não é tratado assim. É tratado como uma inovação. Eu não sei se ele bebe da fonte de Diniz, não. Enquanto o jogo forma... Dentro do campo, sim. Muita aproximação, muita troca de passe rápido. Tem uma coisa que ele faz mais do que era feito no jogo do Diniz, que no terço final do ataque, o meia, ou o jogador que está vindo, sem ser o atacante que está vindo de frente para atacar, ele ia dar esse passe disruptivo, esse passe para frente. Ali. No jogo do Guanais, uma coisa que eu vejo é que esses passes disruptivos para frente, às vezes é dado pelo 5 na saída de bola, às vezes é dado... Não tô falando aquele passe de zagueiro para sair pro meio, mas ele, no jogo do Guanais, esse passe é dado num terço anterior, em vez do terço final, sabe? Então eu acho que tem alguma diferença, algumas adaptaçõezinhas, mas foi interessante tu levantar o ponto do Guanais. Tem que ver até onde vai, né? Porque o futebol brasileiro mata muito os caras. Exato, mas é bom que ele não seja... Que tu levante o ponto de a gente ter visto o Diniz como revolucionário e olhar agora que o Guanais faz algo que conversa dentro de campo e ele não é tratado como um revolucionário. Pode ser que seja um embrião, assim. Sim. Mas vai ter que convergir muita coisa pra gente chegar... Porque quando tu levanta esse ponto, é porque tu quer algo melhor pro futebol brasileiro, né? Sem tu dúvida. Quer que as coisas floresçam. E característico, né? Só que, assim, nutrir essa esperança é muito difícil. Sim, também. ainda mais com a CBF destruindo isso, cada vez mais aproximando a gente de uma publicidade europeia e tal, mas, enfim, isso até é papo para outro vídeo sobre como a CBF vem criando um futebol brasileiro para se aproximar de estéticas que, enfim, a gente até falou sobre isso. A gente já até falou e dei graças a Deus que não é o Ronaldo, tá? Porque seria muito pior. Mas uma coisa que eu ia falar, que eu gosto de Fernando Diniz, pra gente poder entrar nisso de fato... É que eu ia entrar antes só no aspecto Corinthians. Ah, tá, sim. Corinthians, eu acho que é o grande mote do vídeo dele chegar no Corinthians. Daí eu tava conversando assim... O Corinthians, ele tem foi o que eu te falei antes. O Corinthians, ele tem uma identidade de jogo, sabe? Até o próprio o Flamengo, por exemplo. O Flamengo na merda, brigando pra não cair e torcedor querendo que... Eu já vi diversos flamenguistas, assim, que eu acompanho muito, quase toda a mídia é flamenguista, tá? Então, tem vários, né? E eles falam, tipo, o Flamengo na merda, brigando pra não cair, sem ganhar nada, e torcedor querendo que jogasse bonito. Sendo que a nossa realidade é brigar pra não cair. Não vai jogar bonito, vai sobreviver, vai trazer o Celso Roth humano, sobreviver, sabe? E o Corinthians tem um DNA... Enfim, isso mostra o DNA do Flamengo, né? O Corinthians tem um DNA mais defensivo, ganha de 1-0, não faz questão, tirando o Tite de 15 e alguns outros times pontuais ali do Corinthians, ali, o do Luxemburgo nos anos 90, tirando os recortezinhos, o Corinthians nunca fez questão de jogar com a bola.
Na verdade, fez questão de lutar muito, brigar muito e a partir daí achar o seu golzinho, sabe? Tipo, o torcedor do Corinthians evoca muito isso, muito parecido com o Grêmio. E o Diniz não é isso definitivamente. Ele vai fazer questão de tocar a bola, ele vai fazer questão de propor, ele vai fazer questão de encantar e de ser um sofrimento, que o Corinthians já está atrelado ao sofrimento, mas um sofrimento mais isso parece orquestrado, bom, né? Porque cai naquilo que você falou bastante, que é a característica do Diniz, do acreditar, e o que mais Corinthians, né? Do que vamos confiar que no final vai dar certo, né? Vamos confiar que essa bola vai chegar a esse fim, vai ter uma luz, né? Não, eu acho que dando certo seria absurdo, né? Porque o Corinthians é uma massa, pra mim, muito mais significativa do que a do próprio Flamengo, por exemplo. Pra mim, a grande torcida brasileira é a do Corinthians e ponto, independente de onde for. E não só por festa, igual a galera tenta reduzir. Não, enquanto identidade de torcedor mesmo, enquanto eu acho também. a questão de ser torcedor daquilo ali, sabe? Se o Corinthians fosse um time de botão com a mesma torcida, seria um time de botão muito foda, sabe? Se fosse qualquer coisa, seria da mesma forma. Porque é meio um religioso, é meio jeito de viver também, né? E dando certo seria demais. Só que tem uma questão que eu vejo, que o Diniz ele tem que encontrar um clube onde ele possa trabalhar por um tempo mais longo, durante anos, eu tô falando. Quase como foi o Renato no Grêmio, o Vojvoda no Fortaleza, tá sendo o Ceni agora no Bahia. O Diniz precisa disso. Eu acho que não vai ser no Corinthians, que ele vai encontrar isso. Não. Mas em algum momento da carreira dele, para que ele estabilize também, ele vai precisar encontrar esse lugar, sabe? Se for no Corinthians, aí seria magnífico, assim. Magnífico. Tanto pro Corinthians quanto pro futebol brasileiro. Entende? Sim. Uma coisa que a gente queria bastante falar, que a gente conversou antes, é que a gente até comentou aqui, que é uma característica de Fernando Diniz, que é a questão do afeto, que é a questão de como ele é, até como enquanto psicólogo, ele é um cara que se importa muito com a aproximação e o lado humano de pessoas que normalmente são desumanizadas. E eu nem quero cair naquele papo de merda do Neymar, de que, meu Deus, olha como eu, jogador, sofro e eu tenho meu direito à folga, por exemplo, né? Nossa, beleza, eles são trabalhadores e tal, e a associação ela é só uma falsa equivalência, assim, né? Que o Neymar chega e fala, pô, você é trabalhador, você quer ter seu dia de folga, eu quero ter o meu também. Então, é uma falsa equivalência porque, enfim, vocês vivem questões conjunturais diferentes. E o Ian com 5 empregos, né? Exato. Isso, e o Ian com 5 empregos. Gente que a gente conhece e tal, que você conhece, que, enfim, você talvez que esteja assistindo, a gente até trabalha pra caralho também, essas questões, mas o Diniz é um cara que mais do que nunca diria, porque a gente pode até olhar pro Renato como ele é um cara de grupo, treinador X como é um cara de grupo, mas não é um cara de grupo que se importa com questões talvez de repertório das pessoas mesmo, eu diria, sabe? Tipo, não é nem só eu quero te jogar pra cima, eu quero que você esteja feliz pra poder jogar bem, que isso acontece desde sempre. É assim, o que você viveu e como eu posso te aproximar, às vezes é um negócio até meio freiriano que ele faz, assim, tipo, como eu posso te aproximar da sua realidade pra você poder se sentir confortável com a sua realidade e poder crescer pra além da sua realidade, sabe? Sim, é uma complexidade do indivíduo, né, e não só do atleta também. Exatamente. Uma coisa que eu vejo ele falar muito, eu já vi ele falar isso do Arias, eu já vi ele falar isso do Ryan, eu já vi ele falar isso do Sara, autoestima, que os caras têm pouca autoestima, os caras se contestam muito. Eu acho que e isso é tão precioso pro jogador de futebol que eu fico me perguntando, cara, o que seria de mim? Eu não era craque, tá? Mas enfim, o que seria de mim no futebol se eu tivesse tido um Diniz? Faria muita diferença, porque muitas das questões que eu vejo ele citando por cima, né, nunca em detalhes, que eu vejo ele citando do que ele fez pelo indivíduo, pela pessoa, para além do atleta, e em conjunto com isso também o atleta, que são questões mais densas, sabe? Tipo, questões normais mesmo. Ele fala que, por exemplo, o Sara no São Paulo, o próprio Sara já não acreditava mais nele. Então ele errava passe, tipo, daqui a aí, assim, e o Diniz continuava botando ele pra jogar, e o próprio Sara não entendia, porque ele já via que tinha chegado no limite dele. E daí que o Diniz conversa com ele por 2 horas, tipo assim, eles começam a conversar no finalzinho da tarde e vão até de noite conversando, assim, no campo, só os dois. Próximo jogo, daí o Sara destrava ali com ele. Próximo jogo, 2-1 São Paulo, contra quem?
contra o Santos. Certo. 2 gols do Sara, tá ligado? E daí a partir daí a carreira dele começa a andar. Então, tipo, é uma coisa do tipo, você tem que se completar enquanto indivíduo pra que você também tenha sucesso nisso aqui. Sim. Entendeu? E se completar enquanto indivíduo é uma questão de disciplina, como é o John Kennedy, mas também é uma questão de autoestima, como é o próprio... ele sempre cita muito Arias, sabe? É uma questão de tranquilidade, às vezes, do cara ser muito... São várias, o ser humano é um ser complexo, e ele entende isso muito bem. Uhum. E as pessoas querem atribuir a psicologia, isso que é louco. Ele fala, não tem nada a ver com a psicologia que eu estudei. Tem a ver com a minha paixão por esse jogo, tá ligado? E quando tu vê o cenário do futebol, pra quem minimamente teve contato com o que é clube, com o que é escolinha, e quem um dia teve um treinador, não precisa nem ser no futebol, tá? E você fica, pô, aquele cara foi um pai pra mim, um paizão. E eu fiquei com essa frase essa semana, assim, que eu pensei que o futebol tem muitos órfãos, ou até o esporte, ele tem muitos órfãos, assim. Mas são pessoas órfãos de base, de estrutura, e por vezes órfãos de se encontrar dentro da sua própria complexidade. Então, às vezes, você é órfão até de si mesmo, tá ligado? E não vai ser uma indústria bilionária, gigantesca do tamanho que é o futebol, que vai parar pra olhar pra isso. Nunca. Você vai ser massacrado. Você precisa render, né? Sabe? Ele faz uma crítica, e isso aconteceu comigo, que ele fala, eu não vou largar meu filho com 14 anos pra jogar num clube longe de mim, pro clube cuidar do meu filho. O clube não vai cuidar do meu filho, o clube vai querer que meu filho renda. E isso aconteceu comigo. Tipo assim, minha mãe me largou a 2 horas de casa, 2 horas e meia de casa, com 11 anos. Tu acha que eu fui cuidado? Não, o clube queria que eu rendesse, ponto. Sabe? Cuidado, cama, café, almoço e janta. Acabou, entendeu? E tem que render. E todas as outras questões que eu tinha como indivíduo, sabe? Então, um cara que explicitamente milita por isso é surreal. Sim, sabe? e eu acho que às vezes o torcedor ele não vai entender o quanto isso é agregativo pro time dele, porque aí parece uma coisa muito avulsa do jogo em diversos momentos, quando você fala simplesmente que é interessante, que é importante, blá blá blá, parece que parece que é alheio ao que vai acontecer no campo, e aí eu entendo o sentimento do torcedor, não entendo na real, infelizmente eu entendo no caso, mas o sentimento do torcedor que pode ser comum é do tipo, eu não quero que esses jogadores sejam felizes, eu quero que eles ganhem. Quero que eles ganhem, no caso. Eu quero que eles sejam vitoriosos, porque eu quero que o meu time renda. Então, por exemplo, o torcedor do São Paulo não entendia o porquê de colocar o Sara. E aí a mídia esportiva e o torcedor, consequentemente, vai falar, pô, que insistência do Fernando Diniz. Como ele é um cara que não abre mão de suas convicções e como isso é um problema, porque ele deveria abrir mão de algumas convicções para poder ser melhor. Tira o Sara do campo. E a gente vê o que se tornou o Sara hoje. Mas, é um caso. Olha tantos outros jogadores que ele insistiu e não deram certo. Beleza, não vai ser sempre. Mas a verdade que eu acho que fica oculta dentro dessa raiva é a de que potencializar isso potencializa o seu campo, sabe? E às vezes não por algumas limitações, às vezes o time está em uma questão de maior emergência, de maior urgência, que esse tempo não vai permitir para o Diniz preparar, mas no momento quando foi, por exemplo, o Fluminense, hoje a gente olha para o elenco campeão do Fluminense e campeão da Libertadores, e acha aquilo ali um super time, sabe? Tem Ganso, tem Arias, tem Cano, tem o próprio Fábio, Marcelo, Nino, sabe? Tem muitos jogadores que a gente acha hoje, mas naquele momento era um elenco contestado. Martinelli, nossa, Martinelli, Martinelli. E o que era Martinelli, sabe? Quem era Martinelli? Martinelli é muito contestado, Marcelo fim de carreira, o próprio Samuel Xavier jogou muito com ele, sabe? O Fábio se reinventa. Então, assim, não é nem só pro jogador que tá refém de si mesmo, que tá longe de si mesmo, o jogador com algum passado desestruturado, ou alguns tiveram, mas já se reestruturaram, que já são medalhões, já estão há muito tempo. Alguns são gênios, o Ganso. Alguns são como o Cano, que tiveram bons momentos e talvez não estavam em tão bom momento. Mas, enfim, o quanto essa insistência, o quanto essa relação de afeto pode potencializar o seu time. E aí, em alguns, como eu falei, em questão de emergência, talvez não vão se beneficiar disso. Mas um que eu acho que vai se beneficiar disso é o Corinthians. O Corinthians, ele tem chão, ele tem estrutura, ele tem bons jogadores, ele tem jogadores que, em geral, não são desacreditados, mas muitas vezes não se entendem. O Ranieri não é mau jogador, ele é ruinzinho, que seja.
Mas um cara desse potencializado por um time que tá com esse afeto, pô, cara, o que foi o próprio Dorival fazendo essa potencialização do afeto com os jogadores de maneira diferente do Diniz, mas o ele Ranieri... é muito bom nisso também. Muito bom nisso, mas o Ranieri chega no Podpah depois de ganhar lá e ele, tipo, se sente Deus. Claro que não pode chegar nesse ponto, mas assim, o cara tá com uma autoestima tão boa, ele tá num momento tão bom da vida dele, não só enquanto jogador, ele tá num momento tão bom da vida dele, que aquele elenco se potencializou e a gente às vezes delimita tetos. Eu acho que o Diniz ele tem a capacidade de romper com tetos. E a capacidade que ele vai ter de romper com tetos desse Corinthians me parece muito empolgante, sabe? Sim, tirando a cobra do Memphis, né? Que eu... Não, mas também... Mas, que lidou, também. Mas ele já lidou com cobra, né? Mas também, sim. Cara, Ele falou que na seleção ele queria muito ajudar o próprio Ney também, nessas questões que precisa de muita ajuda. Tá? E o Neymar elogia muito ele. E o Neymar precisa de muita ajuda, vamos lá. Ele é um ser totalmente perdido e uma coisa meio errante, assim, pelo amor de Deus. Mas E a questão também é porque muito se fica no eu, torcedor, quero que esses atletas ganhem, porque essa é a minha felicidade. E tudo bem, e para além de vitórias e de um futebol muito bonito e bem jogado, cara, ele está fazendo um projeto em conjunto com pessoas que vai ajudar pessoas. Então, o futebol é totalmente feito por pessoas. É isso que você tem que entender. Todo mundo é pessoa, é ser humano, de carne e osso. Seja atleta, seja treinador, seja a tia da limpeza, seja o massagista, seja quem separa a roupa. É tudo a ver com pessoas. O futebol, pelo menos na minha visão, diferente de vários que acham que é só entretenimento, sabe? Entretenimento é, parque aquático, não fode. Ou que acha que é mercado, sabe? Mercado é ação, Futebol é propriamente um estímulo social, tá ligado? Porque envolve pessoas, estritamente necessita de 11 contra 11. Um treinador, um árbitro, 2 treinadores, um árbitro, entendeu? Pessoas. Antes do campo também. Se for isso, bota cachorro jogar futebol, sei lá, entendeu? Então, assim... Corrida de cavalo. Mano, e a grande... E o grande trunfo dele pra mim é que ele olha isso de uma forma... Ele olha essa questão do futebol ser feito por pessoas nos olhos. Entendeu? Sim. Essa é a grande parada. Sim. Então, para além do título e do futebol muito bem jogado pelo Flu e uma Libertadores, exorcizando vários demônios do Maracanã e depois com a Recopa exorcizando a LDU também, para além disso, que qualquer torcedor do Flu que estivesse aqui agora, eu falo isso, os caras choram, provavelmente. Sim, eu quase choro, não sou torcedor do Flu. É o que ele fez é o que ele conseguiu fazer com pessoas, tá ligado? O quão você... trabalhador que provavelmente está frustrado, que provavelmente é oprimido no seu trabalho e nessa correria do capital, mal e mal tem chance para sobreviver. O quão importante seria alguém que está olhando para você como uma pessoa no meio de todo esse caos, que o jogador não enfrenta, mas ele enfrenta os caos dele, sabe? Sim. Não existe, eu acho que é o Nietzsche que fala isso, a partir do momento que você existe, você está em sofrimento, porque existir é sofrimento, sabe? E alguém que tenta romper com isso e, como você falou, furar o teto, do teto do que as pessoas chegam, furar isso, essa é a grande parada pra mim, sabe? Sim. Que neste momento de existência, onde todos nós estamos sofrendo, se possa romper com esse sofrimento, pelo menos por 90 minutos. Sim. Sabe? E quando for 90 e 90 e 90, para além da vitória, porque eu já vi o jogo do Flu dele no auge, que perdeu, só que foi lindo de ver. Perdeu. Mas eu fiquei muito feliz vendo, entendeu? E para além dessa vitória, é só um rompimento com esse sofrimento, entendeu? Sim, eu acho que o Corinthians vem num momento diferente em relação a isso, ele vem numa sensação de que ele pode, porque ele acabou de vencer, mas o que, por exemplo, foi, eu acho que até meio subestimado ou mal encarado, o que foi o fato do Diniz ter levado o Vasco para a final da Copa do Brasil, que assim... não venceu e a gente pode ter todas as críticas a como ele agiu no Brasileirão, que ele, se não me engano, ele mais perdeu do que venceu. Ele perdeu quase um turno de jogos, Isso, o Vasco acho perdeu que um turno. Eu acho que o Diniz não perde um turno, mas o Vasco perde um turno, Isso, sabe? isso. Tipo, antes dele tinha 5 derrotas e ele perde mais 14, alguma coisa assim. Todas as críticas esportivas a essa atuação, mas o fato de que o Vasco tem basicamente um século, com alguns desvios, mas tem basicamente um século, né, desde o começo desse século, tem basicamente um século de desamparo, cara, de falta de autoestima.
Então é um retorno da autoestima não só dos atletas, não só dos torcedores e não só do ser humano por trás dos atletas e dos torcedores, de uma instituição nesse caso, que eu não acho que vai ser o caso do Corinthians, porque eles tiveram esse retorno agora com a vitória da Copa do Brasil, mas com o Vasco isso foi feito, com o Audax isso foi entregue. Não, com o Audax, nossa, imagina. Em bons trabalhos, porque no Santos isso não aconteceu, com contexto completamente diferente. Primeira passagem no Vasco isso não aconteceu, a passagem dele no CAP não aconteceu. No Cruzeiro, por uma extravagância do Cruzeiro Pedrinho. foi, enfim, questão. E aí sim é uma questão de mercado, né? Mas no São Paulo isso aconteceu bastante. Um retorno do São Paulo à soberania do futebol brasileiro. Se desestrutura, e a gente pode comentar em algum outro momento sobre como essas desestruturações ocorrem, mas que não acho que é tão simplório também como o Diniz fez merda e o time começou a ruir. Mas enfim, o retorno do São Paulo também a essa posição. Para além dos seres humanos que formam essa instituição, ele consegue trazer isso de volta às instituições também. Isso é muito interessante de se encarar. E eu acho que é um negócio que a gente está olhando um pouco para o trabalho dele no Vasco, que nesse sentido eu acho um trabalho bem sucedido. Porque a gente vai olhar para o retrospecto de Diniz para buscar o que foi bom e o que foi ruim. E esse aqui foi ruim, esse aqui foi bom. Olha esses números, olha aqui. O que ele traz pro Vasco foi algo que nenhum treinador conseguiu trazer recentemente. Talvez em alguma escapada de rebaixamento com o Ramon ou alguma coisa assim, mas não é a mesma autoestima. Não é a mesma autoestima. Não. Você ainda tá na lama nesse momento. Não é uma autoestima de se colocar numa posição. Pô, meteu um 6x0. O Vasco... Quando que o Vasco tinha feito isso? Dei 5? 6x0 e 5x1. No Inter foi 5? 6x0 e 5x1. Entendeu? Quando que o Vasco tinha feito isso? No século, papo reto. Sim. Entendeu? Isso é autoestima de verdade, né? Não sobreviver ao rebaixamento. Sim. Sabe? Aquele São Paulo na pandemia também, que na boa todo mundo ia de embalo. Sim. Na boa todo mundo adorava, não vem dizer Sim. que não, sabe? Líder do Campeonato Brasileiro. Sim. Talvez a última vez... inclusive. não, esse ano São Paulo foi líder. Por 3 rodadas, né? Sim, mas deve ter sido... rodadas. Antes disso deve ter sido aquela vez. Talvez, se não alguma rodada específica, aquela que... enfim, não virem título. Pô, quantos times tem no Brasil? Milhares. Desculpa, não é todo mundo que vai ganhar. E nós estamos falando só de time que estão todos abaixo do escalão Flamengo e Palmeiras. Sim. Então, desculpa, para vocês ganharem é muito raro. Mas eu sou Corinthians, eu sou Vasco, eu sou gigantesco, meu clube é gigantesco. Sim, mas não é o momento histórico do seu clube. Sim, tem a noção do momento, Isso é básico, assim, Sim. básico, né? E aí, por fim, acho que a gente tem que comentar só sobre a potencialização do Corinthians nesse momento, que me anima muito, que eu sou um fã ávido e eu vi que você comprou meu barulho de Breno Bidon. Eu comecei a olhar. Você começou a comprar meu barulho sobre o Bidon e mais do que o Bidon, agora eu compro até o próprio André. Assim, o que o... É que André é nome de canalha, né? E André, não é nada, né? Tô esperando ter alguma coisa sobre o André que... E ele já se deu bem com o André, que é o volante, né? Já se deu bem. Enfim, o próprio Memphis, em algum sentido, acho que o Lingard difícil, talvez o Hugo em algumas características que ele precisa suprir, sabe? Eu acho que o Mateuzinho ele tem muito a crescer, talvez o próprio Gustavo Henrique, não sei, o Gabriel Paulista, mas enfim, eu acho que a característica dos jogadores é de se comportar de maneira adequada com o Diniz para um ou outro, não diria que todos, até porque nunca serão todos, mas um ou outro furar esse teto, né? Eu falei pro Arthur, que pra mim é o... Sempre que eu quero entender algo de Corinthians, eu falo com ele, né? Ele é referência, muito corintiano. E daí eu falei pra ele, se prepare pra ver o melhor Breno Bidon da sua vida. Igual o Pedri. Nesse nível, assim. Eu quero muito que seja aberto pra maio, mano. Eu queria que estivesse aberto pra maio. Diniz, você tem 1 mês pra levar Breno Bidon pra Copa. Porra. Se eu quero você precisa disso. Mas ele tem características bem parecidas com a do Pedri também, né? Sim. E eu falei, se prepare pra ver isso. Daí o Arthur só me falou assim, Yuri Alberto, 50 gols. Cara, o Yuri é a cara de dar certo com ele, assim, tem caras que podem ser muito, muito potencializados com ele. É aquela questão, confiança, os caras têm que confiar nele, enfim, e aí toda a conjuntura, tipo, a organizada tava lá cobrando os atletas e tal, os vídeos muito engraçado, né? E de novo, até isso é um ponto, não sei se vale pontuar, né? Eu acho que fez certo, tá? Tudo bem, porque pra mim esses caras vivem numa bolha também, sim, vale pra que às vezes tem que cair pra um pouco da realidade das pessoas de verdade, não de rede social ou de uma classe alta que você tá, essas não são as pessoas de verdade, tá? A pessoa de verdade é o trabalhador que foi lá te cobrar, entendeu? E às vezes até é bom, e também isso mostra, por exemplo, os atletas não ficaram
Foi legal pra eles? Não, foi uma merda. Sim. Ah, mas ele é rico. Como é que foi uma merda se ele é rico? Viu como uma coisa não tem nada a ver legal, com a outra? Não foi legal. Então, tipo, porra, todo mundo, como eu falei, todo mundo sofre. Mas tem muito atleta ali que pode ser potencializado. Eu acho que o Gabriel Paulista pode ser muito potencializado, porque também é essa coisa. Futebol europeu, muito tempo de Valência, Atlético de Madrid, times que vai pegar Albacete numa Copa da Espanha, vai pegar Osasuna, vai ter a bola, né? Vai ter a bola, então ele já tá mais acostumado, eu também acho. E o Mateuzinho também, infelizmente, porque eu sou hater demais do Mateuzinho. Mas dentro de campo precisa... Não, dentro de campo ele é bom, pode até ser um cara lá na frente a se pensar, né? Assim. de seleção, por exemplo, eu acho que pode. Sim. Eu não gosto dele porque ele acha que ele é craque, né? Essa é minha grande questão. Eu acho que, por fim, assim, a grande coisa mesmo... Só outro ponto. Se você for pegar os trabalhos do Diniz, ele encontra moleques da base, né? Ele lapida muitos moleques que não existem no profissional. O que é Guinegão nesse momento. Tipo, eu não tô falando do Bidon, que já é da base, mas já tá lá. Sim. Mas ele tem esse carimbo de lapidar os caras, entendeu? Olha o que foi o Ryan, olha o que foi o André, sabe? Olha o que foi vários, assim. Ele tem isso de pegar moleque da base que não existia, os caras começam a existir. Né? Sim, é por tudo isso que eu acho que o grande ponto desse vídeo, como o mote principal é o Corinthians... que mais do que juntamente dos jogadores, eu acredito que o torcedor deva acreditar bastante em Fernando Diniz, o quanto puder. Eu entendo que existe um limite do quanto você pode, mas o quanto você puder acreditar em Fernando Diniz, eu acho que vale a pena a aposta, e eu acho que, a menos que algumas coisas, o futebol ele muda muito rápido as opiniões, né? A opinião tem prazo de validade muito curta, mas sempre que o Fernando Diniz pintar em algum clube nessa atual conjuntura do que a gente conversou sobre ele, eu acho que vale o destaque, eu acho que vale você ficar atento do que pode sair de bom. E talvez o sair de bom não vai ser o quinto, eu nem tô falando de título, tá? Tô falando do teto que um Grêmio poderia chegar hoje, que um Inter poderia chegar hoje. Um quinto lugar do Brasileirão, uma final, igual o Vasco chegou, uma final de Copa do Brasil. Mas dê valor a essas conquistas que não são conquistas materiais, mas essas conquistas afetivas, essas conquistas simbólicas, porque elas importam bastante para o sentido estrutural e até ideológico da forma como você vai se comportar em relação ao futebol e por que não, se o futebol é uma coisa tão importante para você, por que não da sua vida? Eu falo por experiência própria, eu realmente acho que o Fernando Diniz do Fluminense mudou a minha vida. Mudou a forma como eu enxergo minhas questões ideológicas, sabe? Mudou, pode parecer idiota pra quem assiste, sabe? Mas mudou, igual eu acho que o Sampaoli em 2019, eu enquanto santista, foi um marco muito importante da minha vida. Se você tem o futebol como um motor importante da sua vida, eu não tiro isso como mérito, mas ela não pode ser maior do que as questões materiais, mas ela anda lado a lado com um fator que te sensibiliza, sabe? Com coisas que te tornam sensitivos em relação ao mundo. E o Fernando Diniz ele tem um potencial de transformar essas coisas em você. Então dê esse voto de confiança ao Fernando Diniz e acredite que talvez você possa ser transformado em relação a isso. E talvez não, talvez seja uma catástrofe, talvez seja um desastre. E tá tudo bem, esses percalços, esses desvios na nossa tentativa de se construir acontece também, né? O quanto você não tentou ser uma pessoa melhor e no dia seguinte falhou, sabe? Tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Eu acho que só em cima de tudo que você falou olhar para aqueles 90 minutos, sabe? Desfrutar daquilo, assim. E não pro ganhar. De verdade. As coisas não são sobre ganhar. Até no próprio futebol, assim. Pelo menos essa é a nossa visão. No Varanda, inclusive. Sim. Com relação ao futebol. Porque ganhar por ganhar é que nem você ser rico e ser um babaca. Sabe? Tipo, tá aí, você é rico, beleza. Tem um monte de facilidade, mas... Você é um babaca, você é uma pessoa detestável. Então, do que importa todo esse teu dinheiro? E do que importa ganhar por ganhar? Nossa, comemorei, festejei, carnaval, enchi a cara, mas é muito mais interessante quando tem uma compensação, um a mais, né? Sim. E quando te sensibiliza, quando te toca de verdade. Sim. E é o que você falou, o Diniz tem esse potencial de te tocar de verdade, fazer você ver as coisas por um prisma diferente, fazer você se questionar e se complexificar do mesmo jeito que o jogo dele é complexo. Mas isso também, dentro dessa complexidade, pode ser muito bonito, né? Porque o jogo dele também é muito bonito. Então, se tem potencial de se tornar algo muito bonito, que hoje você achar uma beleza tão
gostosa, tão aquecedora, é muito difícil. Esse cara tem esse potencial. Não tô falando que vai dar certo, eu acho bem complexo o Corinthians, mas dê esse voto. Eu acho que esse foi o vídeo, tu tem tua última palavra? Tá aqui, ó. Última palavra, muito obrigado por ter acompanhado. Esse é um vídeo, de certa forma, também um pouco teste pra gente sobre como a gente vai agir nesse tipo de vídeo de futebol imediato, mas com mais coisas, né? Eu vou só explicar que esse conteúdo, esse quadro que a gente conversou, né, vai ser... Pegaremos algo do imediato e destrincharemos com mais Dessa maneira que você densidade, viu agora, dessa maneira, para não ficar muito jornalístico também, né, de só falar do imediato. E não ser o óbvio também, né? Porque se eu chegasse aqui para falar que o Fernando Diniz, ele teve um trabalho mais ou menos no Vasco agora, você já sabe disso. 17 vitórias, 14 derrotas. Você assistiu os jogos, você sabe o que aconteceu, você sabe o que esperar. Só faz corta aí também. E quem sou eu para te dizer o que esperar sobre futebol? Eu não sou um analista tático, né? Então, o que eu puder falar sobre vai ser uma questão muito mais próxima do que a gente falou aqui. É uma tentativa, é um quadro novo que está para surgir aqui no Varanda. Muito obrigado por ter acompanhado novamente. Deixe o seu like aqui agora que você viu e tem a métrica, se você gostou ou não. Deixe seu dislike se te desagradou, às vezes acontece. Se inscreva aqui no canal, o comentário vai estar sempre aberto para a gente poder conversar. Siga a gente no Instagram, @varandavermelha_, e o canal de cortes aqui no YouTube. Vai estar tudo aqui na descrição, esses links. E é isso. Muito obrigado por ter assistido e até mais.